A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud, o sentido moral nos sonhos. Por motivos que só se tornarão evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos forem levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se até que ponto as inclinações e os sentimentos morais se estendem até a vida onírica. Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotados por diferentes autores no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam não menos categoricamente que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica. O recurso à experiência comum dos sonhos parece estabelecer, sem sombra de dúvida, a correção do primeiro desses pontos de vista. Jansen, em 1855, escreve: tampouco nos tornamos melhores ou mais virtuosos no sono. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois nele não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e até mesmo assassinato, com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Radstock, em 1879, afirma: deve-se ter em mente que ocorrem associações e vinculam-se representações nos sonhos sem nenhum respeito à reflexão, pelo bom senso, gosto estético ou julgamento moral. O julgamento torna-se extremamente fraco e a indiferença ética reina e suprema. Volkett, em 1875, afirma: nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente refreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despudorado e destituído de qualquer sentimento de julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregues a atos aos quais ficaria horrorizado em associá-los quando acordados, até mesmo em seus pensamentos. Em total oposição a essas opiniões, encontramos declarações como as de Schopenhauer, de que qualquer pessoa que apareça num sonho age e fala em completo acordo com o seu caráter. K. P. Fischer, em 1850, citado por Spita, declara que os sentimentos e anseios subjetivos, ou os afetos e as paixões, revelam-se na liberdade da vida onírica e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Hafner, em 1887, afirma: com várias exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos. Resiste às tentações e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador, em geral, encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha ante seus olhos quando acordado. Schutz afirma: nos sonhos está a verdade. Nos sonhos aprendemos a conhecer-nos tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, sejam eles enobrecedores ou humilhantes. O homem honrado não pode cometer um crime nos sonhos, ou se o fizer, ficará tão horrorizado com isso como com ao contrário a sua natureza. O imperador romano que condenou à morte um homem que sonhara ter assassinado o governante estaria justificado em fazê-lo, se raciocinasse que os pensamentos que se têm nos sonhos também se têm em estado de vigília. A expressão corriqueira "eu nem sonharia em fazer tal coisa" tem um significado duplamente correto, quando se refere a algo que não pode encontrar guarida em nosso coração nem em nossa mente. Platão, ao contrário, considerava que os melhores homens são aqueles que apenas sonham com o que os outros fazem em sua vida de vigília. O problema moral nos sonhos é tomado como centro de interesse por Hildebrand, de cujo pequeno volume já fiz tantas citações, pois de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com as quais me deparei, ele é o mais perfeito quando a forma e também o mais rico em ideias. Também Hildebrand formula como norma que,
Quanto mais pura a vida, mais puro o sonho, e quanto mais impura aquela, mais impuro este. Ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Enquanto escreve, ele, até o mais grosseiro erro de aritmética, até a mais romântica inversão das leis científicas, até o mais ridículo anacronismo deixam de nos perturbar, ou mesmo de despertar nossas suspeitas. Nunca perdemos de vista a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a virtude e o vício. Não importa quanto do que nos acompanha durante o dia desapareça em nossas horas de sono. O imperativo e categórico quente é um companheiro que nos segue de tão perto em nossos calcanhares que não podemos nos ver livres dele, nem quando adormecidos. Mas isso só pode ser explicado pelo fato de que o que é fundamental na natureza do homem, seu ser moral, está fixado com firmeza demais para ser afetado pelo embaralhamento caleidoscópio ao qual a imaginação, a razão e a memória e outras dessas faculdades têm de se submeter nos sonhos. À medida que prossegue o debate sobre esse assunto, contudo, ambos os grupos de autores começam a exibir notáveis mudanças e incoerências em suas opiniões. Os que sustentam que a personalidade moral do homem deixa de funcionar nos sonhos deveriam, pelo rigor da lógica, perder todo o interesse nos sonhos imorais. Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, ou de deduzir da maldade dos seus sonhos que haveria um traço maligno em seu caráter, com a mesma confiança com que rejeitariam uma tentativa semelhante de deduzir do absurdo de seus sonhos que as atividades intelectuais dele na vida de Virgília seriam destituídas de valor. O outro grupo que acredita que o imperativo categórico se estende aos sonhos deveria logicamente aceitar uma responsabilidade irrestrita pelos sonhos imorais. Só nos resta esperar, pelo bem deles, que eles mesmos não tivessem tais sonhos repreensíveis, capazes de perturbar a sua sólida crença em seu próprio caráter moral. Parece, no entanto, que ninguém tem tanta confiança assim na própria bondade e que ninguém pode negar a lembrança de ter tido seus próprios sonhos imorais, pois os autores de ambos os grupos, independentemente da oposição entre as suas opiniões sobre a moralidade onírica, fazem esforços para explicar a origem dos sonhos imorais e surge uma nova diferença de opinião conforme se busque a origem desses sonhos nas funções da mente ou nos efeitos perniciosos produzidos na mente por coisas somáticas. Assim, a lógica imperativa dos fatos compele tanto os defensores da responsabilidade quanto da irresponsabilidade da vida onírica, a se aliarem no reconhecimento de que a imoralidade dos sonhos tem uma fonte psíquica específica. Os que creem que a moral se estende aos sonhos, porém, têm o cuidado de evitar assumir a completa responsabilidade por seus sonhos. Assim escreve Hafner em 1887. Não somos responsáveis por nossos sonhos, visto que neles o nosso pensamento e a nossa vontade são privados do único fundamento com a base no qual nossa vida possui verdade e realidade. Por essa razão, nenhum desejo onírico ou ação onírica pode ser virtuoso ou pecaminoso. Não obstante, prossegue ele, os homens são responsáveis por seus sonhos pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente as suas mentes, não só na vida de Virgília, como também e principalmente antes de irem dormir. Hildebrand nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos. Argumenta que, ao considerar a aparência imoral dos sonhos, deve-se fazer uma concessão
a forma dramática em que eles se expressam, a compreensão que faz dos mais complicados processos de reflexão nos mais curtos intervalos de tempo, e também a forma pela qual, como até ele admite, os elementos de representação se tornam confusos e privados da sua significação. Ainda assim, Hildebrand confessa que sente enorme hesitação em pensar que toda a responsabilidade pelos pecados e erros dos sonhos pode ser repudiada. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com os nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase: "Eu nunca sonharia com tal coisa". Desse modo, expressamos, por outro lado, nosso sentimento de que a região dos sonhos é a mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados com o nosso eu essencial que mal podemos ser considerados nossos. Mas, ainda assim, visto nos sentirmos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região, admitimos indiretamente ao mesmo tempo que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse também a esse ponto. E penso que nisso falamos, embora inconscientemente, a linguagem da verdade. É impossível pensar em qualquer ato de um sonho cuja motivação original não tenha passado de um modo ou de outro, fosse como desejo, anseio ou impulso, através da nossa mente desperta. Devemos admitir, prossegue Delbrand, que esse impulso original não foi inventado pelo sonho. O sonho simplesmente o copiou e desdobrou, meramente elaborou de forma dramática um fragmento de material histórico que encontrou em nós, meramente dramatizou as palavras do apóstolo. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e embora depois de acordarmos consciente da nossa força moral, possamos sorrir de toda a elaborada estrutura do sonho pecaminoso, mesmo assim, o material original de que derivou a estrutura não conseguirá despertar um sorriso. Sentimos-nos responsáveis pelos erros do sonhador, não por sua totalidade, mas por uma porcentagem. Em suma, se compreendermos, nesse sentido dificilmente contestável, as palavras de Cristo de que do coração procedem os maus pensamentos, será quase impossível escaparmos à convicção de que um pecado cometido no sonho traz em si pelo menos um mínimo obscuro de culpa. Assim, Hildebrand encontra a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e indícios de impulsos maléficos, sob a forma de tentações, que passam pela nossa mente durante o dia. E ele não hesita em incluir esses elementos imorais em sua estimativa do valor moral de uma pessoa. Esses mesmos pensamentos, como sabemos, e essa mesma avaliação deles é que conduziram os devotos e os santos de todas as épocas a se confessarem míseros pecadores. Naturalmente, não há dúvida quanto à existência geral de tais representações incompatíveis. Elas ocorrem na maioria das pessoas e em outras esferas que não há a da ética. Por vezes, entretanto, têm sido julgadas com menos seriedade. Spita, em 1882, cita algumas observações de Zeller que são reveladoras a esse respeito. É raro uma mente ser tão bem organizada a ponto de possuir completo poder em todos os momentos e de não ter curso regular e livre dos seus pensamentos constantemente interrompido, não só por representações não essenciais, como também por representações decididamente grotescas e desbaratadas. Com efeito, os maiores pensadores viram-se obrigados a se queixar dessa confusão onírica, incômoda e torturante de ideias que perturbava suas reflexões mais profundas e seus mais solenes e sinceros pensamentos.
Uma luz mais reveladora é lançada sobre a posição psicológica dessas ideias incompatíveis por meio de uma outra observação de Hildebrand em 1875, de que os sonhos nos proporcionam um vislumbre ocasional das profundezas e dos recessos da nossa natureza, a quem, em geral, não temos o acesso em nosso estado de vigília. Kant expressa a mesma ideia num trecho do seu livro de antropologia, onde declara que os sonhos parecem existir para nos mostrar nossas naturezas ocultas e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos sido criados de maneira diferente. Radstock, em 1879, afirma igualmente que, com frequência, os sonhos não fazem mais do que nos revelar o que não admitiríamos para nós mesmos e que, portanto, é injusto de nossa parte estigmatizá-los como mentirosos e enganosos. Erdmann escreve: os sonhos nunca me mostraram o que devo pensar de um homem, mas algumas vezes descobri por meio de um sonho, para o meu próprio assombro, o que realmente penso de um homem e como me sinto em relação a ele. De modo semelhante, Firsch, em 1864, observa: a natureza dos sonhos proporciona um reflexo mais verdadeiro do nosso temperamento do que somos capazes de descobrir sobre ele por meio da autoobservação na vida de Virgília. Observa-se que o surgimento de impulsos alheios à nossa consciência moral é meramente análogo àquilo que já aprendemos, ao fato de os sonhos terem acesso a um material ideacional que está ausente em nosso estado de vigília ou desempenha nele apenas um pequeno papel. Assim escreve Benini em 1898. E também Vogt em 1875. Também algumas representações que penetraram na consciência de Virgília, quase despercebidas, e que talvez nunca tenham voltado a ser evocadas pela memória, com muita frequência anunciam a sua presença na mente através dos sonhos. A esta altura, finalmente podemos relembrar a asserção de Schumacher de que o ato de adormecer é acompanhado pelo aparecimento de representações involuntárias ou imagens involuntárias. Podemos, portanto, classificar em conjunto, sobre a epígrafe de representações involuntárias, todo o material de representações cujo surgimento, tanto nos sonhos imorais quanto nos sonhos absurdos, nos causa tanto espanto. Há, porém, um importante ponto de diferenciação. As ideias involuntárias na esfera moral contradizem a nossa atitude mental costumeira, ao passo que as outras simplesmente nos causam uma impressão de estranheza. Assim, não se tomou nenhuma providência no sentido de um conhecimento mais profundo que pudesse solucionar essa distinção. Surge em seguida a questão da importância do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada sobre a psicologia da mente desperta e da que sonha pelo surgimento noturno desses impulsos moralmente incompatíveis. E aqui encontramos uma nova divisão de opiniões e mais um agrupamento diferente das autoridades. A linha de pensamento adotada por Hildebrand e outros que partilham da sua posição fundamental conduz inevitavelmente à visão de que os impulsos imorais possuem um certo grau de poder, até mesmo na vida de Virgília, embora seja um poder inibido, incapaz de se impor à ação e que no sono desativa-se algo que atua como uma inibição durante o dia e nos impede de nos conscientizarmos da existência de tais impulsos. Assim, os sonhos revelariam a verdadeira natureza do homem, embora não toda a sua natureza, e constituiriam um meio de tornar o interior oculto da mente acessível a nosso conhecimento. É somente em premissas como essas que Hildebrand pôde basear a sua atribuição aos sonhos de poderes de advertência,
que atraem a nossa atenção para as fraquezas morais da nossa mente. Da mesma forma que os médicos admitem que os sonhos podem trazer males físicos não observados à nossa atenção consciente. Do mesmo modo, Spita deve ter adotado esse ponto de vista quando, ao falar nas fontes de excitação que afetam a mente, na puberdade, por exemplo, consola o sonhador com a certeza de que ele terá feito tudo o que está em seu poder se levar uma vida rigorosamente virtuosa em suas horas de vigília, e se tomar o cuidado de suprimir os seus pensamentos pecaminosos sempre que eles surgirem, e de impedir a sua maturação e transformação em atos. Segundo essa visão, poderíamos definir representações involuntárias como representações que foram suprimidas durante o dia, e teríamos que encarar o seu surgimento como um fenômeno mental autêntico. Outros autores, porém, consideram injustificável esta última conclusão. Assim, Jansen, em 1855, acredita que as representações involuntárias, tanto nos sonhos como no estado de vigília e também nos estados febris e outras situações de delírio, têm o caráter de uma atividade volitiva que foi posta em repouso e de uma outra de sucessão mais ou menos mecânica de imagens e representações provocadas por impulsos internos. Tudo o que um sonho imoral prova quanto à vida mental do sonhador é que, segundo a visão de Jansen, em alguma ocasião ele teve conhecimento do conteúdo de representações em questão, certamente que não constituem evidência de um impulso mental do próprio sonhador. No tocante, outro autor, Maury, diz que chega a quase parecer que também ele atribui ao estado onírico uma capacidade não de destruição arbitrária da atividade mental, mas de decomposição dela em seus elementos constitutivos. Assim escreve ele sobre os sonhos que transgridem os ditames morais. Ninguém que acredite na capacidade dos sonhos de revelar uma tendência imoral do sonhador que esteja realmente presente, embora suprimida e oculta, poderia expressar o seu ponto de vida mais precisamente do que as palavras de Maury. Porém, as reflexões penetrantes de Maury, contudo, perdem o seu valor na investigação da vida onírica pelo fato de ele considerar os fenômenos que observou com tanta exatidão como não são passados de uma prova de uma psicologia que, em sua opinião, domina os sonhos e que ele encara como o oposto exato da atividade mental. Stricker, em 1879, escreve: os sonhos não consistem unicamente em ilusões. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os ladrões, é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Isto nos chama a atenção para que o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma que o restante do seu conteúdo, e nos confrontamos com o problema de determinar que parte do processo psíquico que ocorre nos sonhos deve ser tomada como real, isto é, que parte de um direito de figurar entre os processos psíquicos na vida de vigília.